Olá, caros alunos. Eu, mais uma vez, professor Raimundo Lustosa, com a nossa aula de História do segundo ano. Trabalharemos o capítulo 3, que fala aí sobre a América Portuguesa e também a presença holandesa na América Portuguesa. Para iniciarmos, a América Portuguesa é a parte da América que foi colonizada pelos portugueses, ou seja, o Brasil. Então hoje nós estamos aqui nesse país conhecido como Brasil, e quando há o processo de colonização, os historiadores se reportam a esse território de América Portuguesa, por ter sido justamente colonizada pelos portugueses. No primeiro contato com as terras americanas, os portugueses eles não encontraram os metais preciosos que eles tanto cobiçavam, como os espanhóis encontraram nas terras americanas. Então, conforme informou Pero Vaz e Caminha na carta ao rei de Portugal, e também nem encontrou as especiarias de grande aceitação lá na Europa, como as africanas e as orientais. Por isso que o processo de colonização de imediato não foi exploração dos metais. Então, para melhorar aí e conhecer a terra nova ou a nova terra, a coroa portuguesa vai enviar para cá algumas expedições exploradoras e de reconhecimento que vai confirmar a existência de um produto para comercializar. Esse produto é justamente o pau-brasil, que é uma árvore típica da Mata Atlântica, e ao perceber seu valor comercial, a coroa portuguesa logo vai arrendar ou arrendou as terras à exploração da valiosa madeira a grupos de mercadores que, em troca, se comprometiam a erguer no litoral brasileiro uma feitoria. A feitoria é justamente um armazém fortalecido ou fortificado, no qual era guardada a madeira até que os navios, as naus, chegassem para buscá-la. Então, inicialmente, esses mercadores portugueses eles obtinham o pau-brasil mediante o escambo. Então, o primeiro contato aqui do português em termos de comercialização vai ser com o escambo. Depois vem a colonização propriamente dita. O escambo justamente é o comércio feito sem o uso de dinheiro. No caso, os tupiniquis, eles traziam madeira ou levavam madeira para os portugueses, e eles trabalhavam, cortavam, transportavam vários quilômetros até o litoral e recebiam em troca dos portugueses machados, facas, canivetes, espelhos e outros produtos úteis a eles. Então isso é a prática do escambo. Não tem dinheiro, não tem moeda monetária ali para comercializar. Então é uma troca de mercadorias. E nesse processo da conquista, os espanhóis, eles que iniciaram a ocupação das terras da América pelas ilhas Guarani, já no caso os portugueses começaram aqui na América que nós conhecemos hoje como Brasil. Aqui nós temos mais ou menos uma representatividade de como era esse processo. Os índios aí saíam do interior do Brasil para o litoral, levando aí o pau-brasil, e recebiam em troca essas mercadorias valiosas. Então aqui é uma representação de 1556, justamente do escambo. Os franceses também eles praticavam o escambo do pau-brasil no litoral. Então os seus aliados já não eram os tupiniquins. Os tupiniquins eram aliados dos portugueses, e os tupinambás eram rivais aos tupiniquins e era aliado aos franceses. Então, reagindo aí à concorrência francesa, o que o governo português faz? Ele envia expedições que vão policiar de 1516 a 1526, comandada aí por Cristóvão Jacques, que combateram os franceses em vários pontos do Brasil,
ou do litoral brasileiro, mas logo perdeu, porque era quase impossível fazer um papel de polícia em todo o território da extensão que é o nosso Brasil. E assim a gente vai ter, além do perigo representado pela ameaça francesa, havia também o interesse dos portugueses nas riquezas desta parte da América. Por isso é que a monarquia portuguesa, ou seja, a coroa, encabeçada aí por Dom João III, vai enviar para cá, em 1530, a expedição de Martim Afonso de Souza, que combateu os franceses, explorou o litoral brasileiro até o Rio da Prata, fundou São Vicente, que atualmente é São Paulo, em 1532, que é a primeira vila, e ergueu o primeiro engenho destinado à produção de açúcar. Começa aí o plantation, né? Teve início assim a colonização portuguesa na América, mais precisamente onde hoje é São Paulo. Esses engenhos, que eram unidade de produção colonial especializada na elaboração de derivados da cana-de-açúcar, como o próprio o açúcar, o melaço e a aguardente, se tornou uma economia pujante aqui no Brasil durante o processo de colonização. Sobre a administração colonial, podemos destacar que durante aí a longa história, o Império Português, que abrangia terras como Macau, na China, Goa, na Índia, Angola, na África e Brasil, na América, vai adotar diferentes formas de administrar suas colônias. A primeira delas é o sistema de capitanias hereditárias, utilizando inicialmente aí das ilhas portuguesas no Oceano Atlântico e depois trouxe aqui para o Brasil também em Angola. Sobre as capitanias hereditárias, que é um sistema em que consistia da doação a particulares, que chamada aí de capitães donatários, do direito de administrar e tirar proveito econômico de imensos lotes de terra e também da costa brasileira. Então, eram, no caso, 15 capitanias aqui no Brasil, com 12 donatários, isto porque alguns deles, como Martim Afonso de Souza e seu irmão Pero Lopes de Souza, eles receberam mais de uma capitania para cuidarem, para assim explorar. E as primeiras foram doadas aí por Dom João III em 1534, a homens que tinham prestado serviço ao Império Português lá na África, ou no Oriente, ou ainda em Portugal. Esses tinham o privilégio de receberem essa doação aqui no Brasil por parte do rei de Portugal. Eram necessários 2 documentos básicos para se organizarem juridicamente no sistema de capitania, chamado aí a Carta de Doação e o Foral. A carta regulamentava a doação do cargo de donatário e o foral vai fixar o que ele deveria fazer e qual também seriam os direitos dos donatários. Assim, os deveres dos donatários eram, primeiro, o que eles deveriam fazer? Promover a economia e a ocupação da terra. Então, tinham essa função de promover a economia e a ocupação da terra, além de organizar a defesa militar do território e divulgar a fé cristã em capitania, ou seja, catequizar, no caso aí, os índios ameríndios com a religiosidade católica. E sobre os direitos dos donatários era o seguinte: eles tinham o direito de administrar todas as marinhas de sal, moendas, d'águas e qualquer outro engenho que se levantasse na capitania, não podendo pessoa alguma fazer sem a licença dele. Então ele tinha essa autoridade e sem lhe pagar imposto. Se alguém fosse trabalhar no engenho, qualquer atividade nas terras das quais eles eram donatários, tinha que pagar um imposto para o donatário. Então eles tinham esse direito. Segundo, eles poderiam utilizar escravos em número indeterminado, podendo enviar cada ano 39 para Lisboa e dispor deles livremente, sem pagar imposto algum. Retirar para si a vintena, ou seja, 5% de que rendeu o pau-brasil, que era extraído, ficava 100% para os donatários, assim como toda espécie de drogas e especiarias, os frutos brasileiros. Além disso, eles poderiam usufruir dos impostos sobre os engenhos de açúcar,
julgar os habitantes da capitania, podendo inclusive condenar à morte indígenas, negros e homens livres pobres, e impor aí decreto de até 10 anos aos homens de Gadebal. Ou seja, o que era pobre eles poderiam matar, poderiam condenar. Aqueles que tinham mais ou menos uma condição, eles não poderiam matar, condenar, porém poderiam expulsar do Brasil, degradar eles para uma outra região. Então o donatário tinha esse poder, conferido aí pelo rei de Portugal. Além de doar sesmaria para os habitantes de Piracuruca. Para você, aluno, entender, Piracuruca foi, aliás, no início, uma sesmaria. Então, Piracuruca é uma das cidades mais velhas do estado do Piauí, e ela também tem uma carta de doação aí na Casa da Cultura, em Piracuruca, das terras de Piracuruca. Para quem não sabe, Piracuruca abrange toda essa região aí de Piripiri, Pedro II, se eu não me engano, e até regiões próximas aí ao rio Parnaíba. Então era uma sesmaria enorme, um enorme território que foi conferido pelo rei de Portugal a um donatário, essa sesmaria chamada Piracuruca. Então o que é realmente essa sesmaria? Eram terras do tamanho de uma fazenda, a quem tivesse recurso para produzir. A sesmaria era propriedade privada do sesmeiro e local onde o engenho era erguido. O donatário, que era o administrador, também tinha direito a uma sesmaria. Apesar de conceder direitos aos donatários, o rei procurava manter o controle sobre eles, claro e evidentemente. Então nós temos aí na imagem ao lado, no mapa, a localização das principais capitanias hereditárias. Temos aí de Pernambuco, temos aí a da Bahia, de Ilhéus, Porto Seguro, São Vicente lá embaixo, que realmente vai dar origem à cidade de São Paulo. Então assim, em pouco tempo, o sistema de capitanias vai dar sinal de crise, excetuando aí de Pernambuco, que vai conseguir prosperar, e de São Vicente, que é São Paulo, vai conseguir aí produtividade e sem ser fracassada. E qual é o motivo do fracasso das demais? É a falta de dinheiro para o progresso e também a defesa da capitania. As terras eram enormes, eram extensas, aquele capitão donatário não tinha condição suficiente para cuidar de todo esse território, e a falta também de comunicação entre as capitanias. Então há de convir que naquela época não tinha o sistema de comunicação eficiente como nós temos hoje, para poder gerenciar todas as terras. E assim também, além disso, a resistência dos próprios indígenas à escravidão. Então tinha muitas guerras contra os indígenas sobre a ocupação do território, além de ataques de corsários, de piratas, de pessoas que eram estrangeiros que tentavam atacar a região do Brasil. Então, diante desse malogro, o sistema descentralizado, a coroa vai decidir implantar em 1548 um sistema agora centralizado, que é chamado agora do governo geral. Então, sobre a administração, sai das capitanias hereditárias e começa agora o governo geral. As capitanias continuam existindo, porém, passaram a ser subordinadas ao governo geral, que agora é o principal representante de Portugal aqui no Brasil. Para cargo de governador-mor, eram escolhidos homens que tinham servido no Império Português, lá na África ou no Oriente, ou parentes de poderosos, ou os que tinham negócios com eles. Então assim foram se formando no interior do Império aí redes de poder baseado no favor, no parentesco e em interesses privados. Sobre o governo geral, que é a segunda modalidade administrativa de governar o Brasil. A primeira começou lá com o escambo, depois vem as capitanias hereditárias, agora vem o governo geral. A sua posição geográfica e estratégica, o rei faz o seguinte: ele escolheu a Bahia, pela localização geográfica, como sede do governo geral. Então podemos dizer que Bahia foi o coração administrativo do Brasil. Inclusive Salvador se torna aí a primeira capital do Brasil.
Então, para o cargo aí do primeiro governador do Brasil, ele nomeou Tomé de Souza. Então, Tomé de Souza é o primeiro governador geral do Brasil que recebeu do rei parte dos poderes pertencentes aos donatários. Era ele agora o chefe da administração e o comandante militar da colônia. Tomé de Souza chegou à Bahia em 1549 acompanhado de 3 auxiliares, o capitão Mor, ou seja, um líder para cuidar das forças armadas, cuidar aí da defesa, o ouvidor Mor, que era o encarregado da justiça, era o juiz encarregado aí para a execução da justiça, e o provedor Mor, que era um ministro das finanças, né, a pessoa responsável para gerir o fator financeiro do país, ou melhor dizendo, da colônia. Então, com ele vieram também cerca de 1000 pessoas, um arquiteto, vários pedreiros, carpinteiros, degredados. Que são esses degredados? Eram pessoas expulsas de Portugal sob acusação de pequenos furtos, promessas de casamento não cumpridas, praticavam adultério, feiticeiros, acusados de feitiçaria. Então, conforme tinha essas práticas, eles eram chamados degredados, expulsos de Portugal, e vieram também compor a população brasileira. Então, na nossa Gênese aí temos essas pessoas que tiveram esses problemas morais ou essas acusações. E além de funcionários, soldados e jesuítas que eram chefiados por Manuel da Nóbrega. Tão logo chegaram, Tomé de Souza e seus homens, eles iniciaram a disputa da terra com os indígenas, destruindo várias de suas aldeias e escravizando esses indígenas. Nas terras tomadas dos indígenas deram início aí à construção da cidade de São Salvador, a primeira capital do Brasil, como anteriormente já falei, fundada em 1549. O primeiro governador e seus auxiliares, eles incentivavam a construção de engenhos e introduziram o gado bovino trazido de Cabo Verde e distribuíam aos colonos uma retribuição por serviços prestados. É justamente nesse contexto aí também da criação do gado que está inserida Piracuruca. Piracuruca, além de ser uma sesmaria, ela serviu para, né, sediar aí uma fazenda. Então, e o Piauí como um todo, no processo de colonização, foi muito útil a criação do gado, que adentraram o sertão, e assim muitos se estabeleceram como moradores dessa região. O segundo governador, que é chamado de Duarte da Costa, que vai governar, ou que vai estar governando o Brasil de 1553 a 1558, ele veio com a missão agora de solidificar o império português, ou domínio português sobre a nova terra, combater os franceses, os corsários, que estavam invadindo as terras brasileiras, e também catequizar os indígenas e esmagar todo e qualquer tipo de resistência. Então, para o trabalho de catequese, ele trouxe um grupo de jesuítas, entre os quais estava José de Anchieta, para ajudar na catequização dos indígenas. Então, os jesuítas tiveram um papel fundamental nesse processo aqui de catequização. Então, com a ajuda de indígenas cujos filhos estavam no Colégio Jesuíta de São Vicente, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, eles ergueram no Planalto de Piratininga uma construção rústica para abrigar uma escola. Essa escola, o Colégio de São Paulo, deu origem à vila e depois à cidade de São Paulo, como a gente vê aqui o local exato do início da cidade de São Paulo nessa imagem. Esse governo de Duarte da Costa foi bastante tumultuado por conflito entre os colonos e jesuítas. Os jesuítas, eles eram contra a escravidão indígena, e o Nóbrega também teve, o Duarte da Costa teve o problema aí pela invasão da Baía da Guanabara. Então, ali em 1555, um grupo de huguenotes, que eram calvinistas franceses, França, veio para o Brasil para invadir. Então, esses huguenotes, eles tinham apoio do rei da França e fundaram uma colônia comercial com o nome de França Antártida, aqui no Brasil, mais precisamente na região do Rio de Janeiro. Então, se aliou aí a eles os tupinambás, e aí os franceses ganharam força para enfrentar os portugueses.
que por sua vez eram aliados aos tupiniquins. Então a gente começa a perceber aquilo que nós já falamos em aulas anteriores, que os indígenas eles lutavam entre si. Então isso facilita o domínio dos europeus aqui na América, porque os próprios indígenas, como inimigos, se aliavam a povos europeus para lutar contra os próprios povos nativos. Isso foi o que aconteceu nesse processo de colonização ou dominação europeia aqui na América. E com isso a gente percebe que com a ajuda dos tupinambás e os franceses, eles permaneceram no local por 12 anos, e o incentivo aí à rivalidade, à disputa entre os povos indígenas foi uma estratégia muito usada pelos europeus com o objetivo de dominação e ocupação do território americano. Então, o terceiro governador geral, temos aqui o Mendes Sá, de 1558 a 1572, também usou densas estratégias e aliou aí a grupos como os Guainá e os Temiminó e venceu a Confederação dos Tamoios, que foi uma organização dos nativos revoltados contra a dominação portuguesa. Então, essa Confederação dos Tamoios contra os portugueses foi sufocada aí por Mendes Sá. E Mendes Sá empenhou também em apoiar os jesuítas nas tarefas de aldeamento e converter os indígenas à fé católica, e permitiu aí à metrópole reforço para combater a colônia francesa instalada no Rio de Janeiro. Então, no decorrer da luta contra os franceses, Estácio de Sá, que era o comandante das forças enviado de Portugal, que era sobrinho do governador Mendes Sá, fundou um forte próximo ao Pão de Açúcar, que foi o embrião da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou seja, o estado do Rio de Janeiro começa com esse forte aí fundado por Estácio de Sá. 2 anos depois da fundação do Rio de Janeiro, a França Antártida foi vencida e os franceses foram expulsos do território brasileiro por um tempo. Além de Mendes Sá, aliás, ele conseguiu assim equacionar os problemas herdados no governo anterior, e quando morreu em 1572, na Bahia, era